Então agora, as esposas de pastores já estão aqui. A gente vai começar aí o nosso bate-papo e a gente espera que seja um tempo de edificação para todos nós, né? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, hoje aqui a gente está, né, com Priscila, eu, Rafaela, Márcia, Josine e Aline. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, na semana passada, os homens, né, conversaram sobre os relacionamentos familiares nesse período, né, de quarentena. E hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso olhar, né, o olhar da mulher diante dessa situação toda, desse momento difícil que a gente está vivendo. E a gente vai começar falando também, né, dando uma continuação o que os homens falaram na outra semana. A gente vai estar falando sobre como estão os relacionamentos, né, durante esse período de quarentena, né? Como é que estão as famílias se relacionando dentro de casa? E a gente sabe que existe todo tipo, né, de configuração familiar. Tem gente que mora com os pais ainda, mais idosos, né? Tem gente que tem só uma avó morando junto, tem mãe solteira, tem todo tipo de família, né? Então, assim, como é que está sendo esse momento de quarentena, né, para esse pessoal? Quer falar alguma coisa, Márcia? O que você tem percebido? Eu tenho percebido que, né, e eu acho que isso é uma coisa notória, que todas as pessoas têm ficado com um estresse muito avançado, um nível de intolerância muito grande, né? Devido a essa proximidade muito intensa também, porque antigamente, quando havia esse desgaste, né, as pessoas iam trabalhar, as pessoas se envolviam em outras atividades, né? Agora, devido à quarentena, mesmo ao confinamento, não há essa possibilidade, né? Então, acredito que, por isso, a intolerância tenha aumentado a tal ponto que ocorra esse tipo de situação dentro de casa, né? E nós todas aqui, né, temos, assim, ainda, mesmo que à distância, a gente tem contato, né, com outras pessoas, ficamos sabendo, né, de dificuldades que as famílias estão passando, e a gente tem percebido também, e a Aline, que trabalha com escola, né, nessa área pedagógica, ela vai poder falar melhor sobre esse momento, né, que muitas famílias estão enfrentando de muito estresse, né, em relação a essa escola à distância, né, aulas online. O que você tem percebido lá no seu trabalho, Aline? Como é que está essa situação? Eu acho que está sendo muito desafiador, né? Como a Márcia falou, é um momento de muito estresse, né? É um momento de muitas tensões. Eu acho que para cada família esse momento tem vamos dizer, uma repercussão diferente, né? Para uns tem um impacto maior, outros um impacto menor. De fato, todos estão sendo, né, afetados, e isso gera um estresse também diferente, né? E, de fato, assim, eu acho que até para as mulheres, né, isso tem uma maneira diferente de se configurar, né? Eu acho que realmente essa questão das crianças estarem em casa o tempo todo, né, sem as atividades, elas também estão sendo muito impactadas com tudo que está acontecendo, né? Por mais, né, eu tenho conversado assim com muitas famílias, né, e eu vejo isso, né? Por mais que a gente busque, né, proteger as crianças de alguma maneira, não dividir tudo o que está acontecendo, elas sabem, né? A gente comunica sem falar, né, com as nossas expressões, com aquilo que a gente está vivendo. E, de fato, as crianças estão sentindo. Então, estão em casa, né, sem a rotina do dia a dia da escola e ainda tendo que fazer tarefas em casa, né, que não é fácil, não é simples, é um desafio para todo mundo, né? Então, assim, o que eu tenho conversado, né, com algumas mães, até que eu acho que as mães, nesse momento, sofrem um pouco mais, né, porque acaba que a gente, na rotina, se envolve um pouco mais com isso, e a gente também está com os nossos afazeres, né? As que trabalham fora também estão trabalhando em casa, ou até saindo mesmo para trabalhar. Então, o que eu tenho conversado com as mães e tenho, assim, dado de conselho, orientação, é que a gente, nesse momento, tente suavizar as tensões, né? A gente já está vivendo muitas tensões. Então, eu acho, assim, a gente não se cobrar tanto, né? A gente, mulher, também tem essa coisa, a gente já se cobra muito, né?
E aí a gente está vivendo um momento estressante, as crianças também estão sentindo muitas pressões. Então, que a gente tente suavizar as pressões, né? Então, com relação aos trabalhos escolares, né, vamos fazer aquilo que é possível, né? Se não der para fazer tudo, tudo bem, né? A gente vai ter depois tempo para recuperar. As escolas, eu acredito, né, que a maioria das escolas vai ter essa preocupação de, no retorno, fazer uma avaliação diagnóstica, saber o que foi alcançado nesse momento, o que não foi, e poder desenvolver isso. Então, aliviar mesmo esse momento. Acho que a gente já está vivendo tantas tensões, preocupações, que eu acho que a gente precisa colocar, mais do que nunca, priorizar dentro da nossa casa aquilo que realmente é importante. Os nossos relacionamentos são muito importantes, os vínculos com os nossos filhos são muito importantes. Então, a gente não pode permitir que as pressões, né, que estão acontecendo interfiram de uma maneira desastrosa, às vezes, na relação que a gente tem com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Então, assim, eu sei que não é simples, né? E eu estou falando aqui, eu também enfrento os mesmos desafios, estou lá com os meus filhos, Isabela já é um pouco mais velha, já tem um pouco mais de autonomia, o Guilherme ainda é mais novo, eu preciso estar... Então, eu sei que não é fácil, mas a gente realmente buscar esse equilíbrio nesse momento é muito, muito importante. Então, vamos com calma, né? A gente crê que isso vai passar logo e a gente vai poder estar recuperando aí esse tempo perdido, né? E como é que vocês acham também que estão as relações familiares com pessoas que moram com idosos, né? Eu acho que eu tenho percebido que eu não tenho contato com tantas pessoas assim nessa situação, mas eu percebo que as pessoas estão muito também preocupadas, né? Com muito medo, e às vezes a pessoa, né, o idoso, né, ele não é fácil também de lidar algumas vezes, porque também é um momento complicado, né? Você ter que ficar, a pessoa já é de idade, tem mais experiência realmente na vida, e aí ter que ficar de repente ouvindo um filho mandar, né? Ficar em casa, ou tem que obedecer. Como é que é isso, né, essa relação? Na verdade, os meus pais, não sei se eles estão assistindo, mas ele tem... Posso falar, pai, mãe, a idade de vocês? É o 72, né? Minha mãe 70, então, assim, já são considerados idosos, estão muito inteiros, mas fazem parte do grupo de risco. E eu não moro com eles, né? Eles têm a sua independência, a sua casa, mas eu percebo isso, que eles querem sair, querem fazer as coisas. Aí, um dia desse, minha mãe mandou uma foto para mim, caminhando na praia com meu pai, e que estava fresquinho, estava muito bom. Mas, deixando as brincadeiras à parte, eles estão levando a sério, mas essa questão de... Eles estão se sentindo muito tolhidos, né? Não podem sair, veem que os filhos dão as orientações, às vezes a gente briga, e tudo briga no bom sentido, não sai, leva a sério. E eu percebo também muitos idosos na rua, sabe? Sim, sim. Nos mercados, ainda nas vejo farmácias. bastante. Ou seja, é uma população também bem ativa, eles gostam de sair, e a gente tenta se colocar muito no lugar do outro. Acho que a empatia agora é muito importante. Nós não estamos na idade deles ainda, mas a gente tem que pensar que um dia a gente vai chegar lá, se assim Deus permitir, e a liberdade de todo mundo está sendo tolhida em algum nível, né? Porque o confinamento é justamente isso, né? Tem a questão de estarmos nos relacionando com o outro, mas de uma forma diferente, que nos relacionar a gente está fazendo isso o tempo todo. Agora, nossa convivência está resumida ali a um confinamento, ou seja, até os problemas aparece mais o que está dentro de você. Tem algumas questões, às vezes, hoje, que a gente está, de repente, se discutindo em casa e sendo trazidas à tona por conta já de situações antigas, não resolvidas. A crise tem muito esse poder, né, de trazer à tona aquilo que está dentro de você. E o idoso não está fora disso, né? Eles fazem parte de tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que seja muito difícil. Alguns não estão obedecendo, vamos fazer uma queixa aqui. Mas eu acredito que até os adultos também, né? Está todo mundo numa situação muito delicada e a gente está aprendendo ainda com isso tudo.
Gente, quando vocês quiserem falar, fica à vontade, tá? Não precisa esperar, não. Só falar. Bom, a gente estava conversando ali dentro, né? Essa questão que você falou, né? Dos idosos terem perdido a liberdade, né? E a gente está falando que como todo mundo está passando por um momento difícil, não está fácil para ninguém, né? Lógico que tem gente em situações muito difíceis, muito complicadas, né? Mas que já estavam também nessa situação, só piorou um pouco, né? Mas assim, a gente vê que está todo mundo, não importa a classe, não importa a idade, né? Todos estamos vivendo aí os momentos, os nossos lutos, né? Todo mundo é como se fosse a humanidade toda, né? Passando por um momento de luto coletivo, né? É luto que a gente falou, né? Pela liberdade, foi algo que foi tirado da pessoa, né? Aquilo ali é uma perda, né? É um luto que ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. É uma nova configuração agora, né? Como é que eu vou poder viver daqui para frente, né? Como é que vão ser as relações? A gente não sabe mais. E luto de muita coisa, né? Você falou aí da liberdade, às vezes luto até de um casamento, porque a gente sabe pelas pesquisas, né? Você estava até a gente estava comentando naquele grupinho Mulher Única sobre isso, que cresceu muito o número de divórcios, até da violência doméstica. Márcia até compartilhou uma pesquisa também comigo, eu compartilhei com as meninas. Então, eu acho que luto de várias coisas, a perda de um emprego, isso o luto na área muito a vida de uma profissional, né? família. O luto dos planos para o futuro, né? De você que já tinha, de repente, o seu ano organizado, mais ou menos, né? Já tudo planejado. Em abril vai acontecer isso, em maio vai acontecer aquilo. Pessoas que tiveram que cancelar casamentos, né? Festas importantes, né? Cerimônias importantes e marcantes. Tudo teve que ter sido adiado, né? E colocado para frente, mas a gente também não sabe que para frente é esse, quando que as coisas vão voltar, né? E se vão voltar ao normal. Eu acho que é uma incerteza que todo mundo tem, né? A gente não sabe como é que vai ser depois de tudo, né? Será que todo mundo vai voltar ao normal? Será que a gente ainda vai usar máscaras durante muitos meses por aí, né? Então, assim, é uma mudança está sendo muito rápida, muito brusca, que ninguém foi preparado para isso, né? Está todo mundo se adaptando. E a gente até falou isso, né? Da importância da gente ser flexível, adaptável às situações que vão surgindo, porque senão a gente sofre muito, né? Se você tem uma rigidez ali no seu pensamento, no comportamento, você vai sofrer muito mais do que aquela pessoa que, não, né, aqui não está dando para ir por aqui, eu vou por aqui, não tem problema. Ou então eu espero mais para poder ir por aqui. Porque o que a gente chega à conclusão, né, é que, naturalmente, a gente não pode fazer quase nada. Não tem nada que a gente possa fazer, a não ser esperar. Né? Essa adaptabilidade. Acho que é isso. É importante porque mudou a rotina de todo mundo, né? Acho que é de vocês também, todo mundo, não tem ninguém de fora. Então, você imagina, se você arrumava, de repente, para as donas de casa que estão assistindo, né, arrumava a casa de um jeito e a sua família já te conhece, já sabe o seu jeito e tudo mais. Mas agora está todo mundo em casa, então, necessariamente, vai ser do seu jeito o tempo todo, porque vai estar todo mundo o dia inteiro e as pessoas também têm seu espaço, sua liberdade, o seu jeito também. Você está se relacionando o tempo todo com crianças, então, né, Priscila, que você tem... As meninas. Fica complicado. Até eu, como mãe, estava conversando com a Aline, que eu compreendo a questão das professoras, né, das escolas, de repente terem que se adaptar a um formato totalmente diferente, que não foi combinado, mas eu sou do grupo de mães. E nos grupos as mães reclamam demais. E essa escola? E a gente tenta apagar um pouquinho o fogo, porque a gente entende o outro lado também, né? Eu até estou fazendo uma graduação também, EAD. E eu sei que é diferente, porque eles já tinham toda uma estrutura à distância. Não tem como comparar
com uma escola que estava preparada para receber as crianças, ensino fundamental muitas vezes, nível médio, né? Até essa semana eu estava vendo uma pesquisa que provavelmente quando voltar, deve voltar primeiro o ensino médio e as faculdades, né? Então, assim, eu falei, ai meu Deus, ainda vai demorar muito. E estava conversando com a Aline que no começo eu queria fazer tudo, manter os trabalhinhos na data certinha, e eu comecei a ficar estressada e estressar minhas filhas também. E teve um momento que a Letícia, né, a minha mais velha, ela estava muito nervosa. Ela tem quantos anos? Ela está com 14 anos. Né? E assim, ela estava muito nervosa, eu abracei ela e ela começou a chorar, porque ela chora com facilidade. Eu falei, por que você está nervosa assim? Aí, assim, eu senti de estar ministrando na vida dela isso. O que de pior pode acontecer? Vamos falar comigo, o que pior pode acontecer? Aí ela falou, eu repeti, mãe. Eu falei, mas isso não é o fim do mundo. Isso não é o fim do mundo. A gente está aqui, a gente vai passar tanta coisa que a gente já passou. E eu acho que é muito interessante que a Bíblia nos ensina assim, e foi assim que eu falei para ela, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Isso vai passar e a gente vai se adaptar. Eu creio que está difícil para todo mundo. Eu estava até lembrando aqui das pessoas que vivem sozinhas também. Eu tenho minha sogra, que é viúva, mora sozinha, e às vezes fica assustada até de ir na casa dos filhos, a gente ir lá também. E a pessoa, talvez você que esteja assistindo, está se sentindo sozinha também. Só, né? Mas nós temos a certeza de que Deus está conosco, renovando as nossas forças, né? Isso. E quando a gente tem, né, esse relacionamento, né, com Deus, a gente pode se sentir sozinho, mas nunca está solitário de verdade, né? A gente tem a presença do Espírito Santo, tem que lembrar disso sempre, né? E está realmente se enchendo da palavra de Deus, ouvindo pregações, louvores, né? Você está numa igreja também é muito importante nesse momento, né? Está ligado a outras pessoas. Verdade, né? Como é bom, como tem sido bom a gente estar podendo assistir os cultos, né? Quantas vezes a gente recebe uma mensagem de apoio, uma ligação. Isso é tão importante, tão especial, porque eu creio que apesar de estar todo mundo com tanta coisa, é um momento diferente e em alguns momentos cada um de nós se sente só. E como é maravilhoso receber uma ligação, receber uma palavra de ânimo, né? Maravilhoso. O mais importante também nisso tudo é a gente não deixar a ansiedade tomar conta, né? Porque a ansiedade nada mais é do que aquilo que eu não posso controlar e aquilo que eu não posso prever. Né? Então, diante de tudo que está acontecendo, é só o que a gente tem visto. Exatamente. Nada que a gente pode prever e nada que a gente possa controlar. Né? Então, é necessário a gente separar o que é real e o que é imaginário. Né? O que é real dentro disso tudo? O que eu posso controlar dentro de tudo que está acontecendo? Então, quando você começa a ter um certo controle daquilo que você pode, de fato, controlar, você se sente mais tranquilo. Né? Dentro de você há uma paz. Então, no que se refere a você, ao que você pode fazer, que você comece a controlar. O que você pode controlar? Eu posso controlar a maneira de não me contaminar. Eu vou lavar minhas mãos, o álcool gel sempre próximo, a máscara. Então, dentro de tudo que você tem que realizar na sua casa, as suas atividades, a sua rotina diária, que você possa manter. Mas o que você não pode controlar, não ocupe seu pensamento. O excesso de informação, ele proporciona também uma sobrecarga no nosso cérebro. E aí ele fica sobrecarregado e a gente fica totalmente sem controle. A ansiedade aumenta até um nível que a gente não consegue controlar. A Bíblia até fala sobre isso, né, Márcia? Da gente guardar o nosso coração e a nossa mente, né? Acho que isso que você falou é fundamental nesses dias, né? Realmente a gente poupar o nosso pensamento, o nosso coração, talvez de notícias, né? Não é que a gente vai ficar alienado, mas a gente também não precisa ficar o dia inteiro, né, nos alimentando a nossa mente, nosso coração com notícias ruins, né? Que a gente possa ter esse cuidado nesse momento, blindar mesmo a nossa vida, a nossa mente, né? E nos momentos em que a gente estiver talvez um pouco mais agitado, eu até compartilhei lá no meu PG essa semana, né? A gente está tendo o nosso PG, e eu falei assim, gente, tem dias... Pelo Zoom, né? Pelo Zoom, é.
E aí a gente estava falando, e eu estava falando, gente, tem dias que eu estou fazendo como Davi fez. Por que você está inquieto? Davi falava com a alma dele, né? Um dos salmos ele fala, por que está abatida a minha alma? Né? Por que te perturbas dentro de mim? E ele falava com a alma dele. E aí eu comentei isso no meu grupo, né? Que um dia eu estava assim, triste e angustiada com tanta coisa que está acontecendo. E eu comecei a falar comigo mesmo, ei, lembra quem você é, né? Lembra que você é filha de Deus, que você tem uma aliança com Deus e que no meio disso tudo, né, Deus pode fazer as coisas cooperarem para o seu bem, nós temos uma aliança. Né? Então, a gente precisa também lembrar quem nós somos, né? Guardar o nosso coração e falar com nós mesmos, né? Renovar a nossa mente, porque é isso que Deus nos convida a fazer, mesmo no meio. Né? E eu acho que a gente não tem, né, uma oportunidade, a gente estava conversando sobre isso, né? Os momentos de crise na nossa vida são oportunidades que Deus, né, pode usar, né? A gente sabe que Deus não está proporcionando isso tudo, a gente não crê dessa maneira, né? Deus não está promovendo isso, todo esse mal no mundo para nos ensinar nada, mas Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, tão poderoso, que Ele pega isso tudo e transforma num bem. Né? Então, nos momentos que a gente estiver se sentindo fraca, e eu sei que esses momentos acontecem, né? Ninguém aqui é Mulher Maravilha, né? Que está 100% bem o tempo todo. A gente tem os momentos em que a gente, né, se entristece, gera uma ansiedade, uma preocupação, mas a gente tem que se levantar em Deus, né, e declarar quem nós somos em Cristo. Né? Nós somos diferentes, nós temos uma aliança com Deus, né, e Ele vai fazer que isso tudo coopere para o nosso bem. Né? Isso aí. E isso já entrou já mais ou menos no próximo tópico que eu estava querendo, né, falar com vocês, que é o que eu posso fazer para melhorar o ambiente da minha casa, o ambiente das pessoas que eu convivo, né, o que eu estou ali tendo que lidar sempre. O que a gente pode fazer? A Aline já falou algumas coisas, né? E assim, eu queria saber de vocês, assim, na prática mesmo, o que vocês têm feito e que para vocês está funcionando? Assim, eu acordo e já coloco um louvor, alguma coisa assim, ou então outras coisas, eu já vou para a oração, ou então eu preciso fazer uma atividade física, logo cedo de manhã, que é aquilo que me dá o pique para fazer as outras coisas. Como é que vocês estão realmente, assim, na prática, fazendo coisas para melhorar mesmo o ambiente da sua casa e melhorar também até você, como você está passando por esse momento? Como é que é, Priscila? Eu acho que, nesse momento, eu tenho procurado ler ainda mais a Bíblia, né? E estar em oração, lançando realmente sobre o Senhor as ansiedades que vêm. Agora, uma coisa importante que, de um tempo para cá, eu tenho me adaptado e tenho me forçado é diminuir a pressão. Né? Comigo mesmo, né? Às vezes de olhar e falar, meu Deus, eu quero a casa arrumada, a casa não fica, a pressão com as crianças, que eu não vou conseguir deixar o trabalhinho delas todo em dia, e acabo estressando elas também sobre isso, e tentar aproveitar os momentos. Nesses dias, eu tenho visto algumas coisas da Nicole, da Letícia, que a gente tem rido mais. Eu acho que é tão gostoso isso. Sabe, outro dia eu fui no quintal e eu olhei o céu à noite, todo estrelado. E eu falei, poxa, a gente está preso em casa. Aí chamei elas lá fora e falei assim, olha para o céu, que coisa linda. E isso aí é tão gostoso, sabe? Nesse momento, eu tenho podido falar mais com elas, que as amo, e tenho ouvido delas também, assim, tanto, às vezes do nada, mamãe, eu te amo. E isso é gostoso, mas antes, no começo, eu estava trazendo muita pressão nelas, que eu queria tudo em ordem. A casa, vamos arrumar o quarto. Ai, meu Deus, a casa não para em ordem. Mas quando eu comecei a entender, eu preciso diminuir a pressão, porque todo mundo está passando por um momento de pressão. Né? Às vezes, você, dona de casa, está com a sua casa, seu esposo em casa, e ele ainda está trabalhando de casa, não pode fazer muito barulho, controlar as crianças, e a nossa tendência, às vezes, é viver debaixo dessa pressão. E a gente precisa baixar um pouquinho a nossa bola. Né? Eu tenho aprendido, não consigo não, que eu sou muito agitada, mas eu tenho me forçado a isso, e eu tenho visto um resultado até na minha vida, de estar mais tranquila também, porque eu ouvi uma vez, acho que foi a pastora Helena Tanuri, que a gente
mulher tem um poder de, muitas vezes, ditar a forma que a casa vai estar, o ambiente, né? E quantas vezes a gente, muito estressada, acaba carregando esse ambiente com essa agitação e tudo. Então, eu estava percebendo que, no começo, eu mesma também estava falando, nada dá certo, ninguém obedece. Mas, quando eu percebi que eu estava fazendo ao contrário, eu estava atrapalhando, né? Eu estava, assim, querendo controlar, mas eu estava atrapalhando. E eu liberei isso aí, eu fiquei melhor, e eu acho que o ambiente da casa melhorou bastante também. Né? E você, Márcia, o que você tem feito assim no seu dia a dia, que está trazendo mais equilíbrio mesmo para esse momento? O que está funcionando para você na sua casa? Eu tenho feito planos para o futuro, né? Não tenho parado enquanto a isso, porque a gente, é o que você citou do versículo, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso. Então, a esperança tem que estar viva. A gente precisa programar isso, também vai estimular o nosso cérebro a agir de tal forma que a gente também se sinta melhor, né? Porque ele vai se alimentar daquilo que a gente está trazendo, né? Das demandas que a gente está trazendo. Então, eu procuro continuar com o meu planejamento acerca de tudo que eu tinha vontade de fazer. Tenho feito coisas novas, né, principalmente na cozinha, que é uma área que eu não gosto muito, mas que a gente não tem como escapar. Né? Eu tenho a ajuda agora do meu marido, que tem feito muitas sobremesas. Né? Então, Quero pudim. É verdade. Então, Pudim eu de tenho leite. tentado, né, me enveredar nesse lado aí da culinária e tenho tido bastante assim, prazer em fazer algumas coisas novas, gostosas, e que eu nunca tinha feito anteriormente. Né? Com certeza, lendo muitos livros que estavam pendentes ali na minha prateleira, né? E que as amigas têm emprestado também. Você gosta, né, de Eu muitos amo livros? ler, eu amo ler, então eu tenho, né, tido tempo Aproveitado para poder esse tempo. ler isso tudo. Isso tem feito bem demais. Né? E a gente também tem muito envolvimento na questão da escola Avance, né? Então a gente está envolvido 100% nisso também. Então, tem me ajudado demais essas atividades novas. E eu acredito que é isso que a gente precisa fazer, ter prazer numa atividade nova, em algo que você não está acostumado a fazer, mas que você vai descobrir um prazer muito grande e vai fazer com que você passe por aquele momento também de maneira mais tranquila. E você, Josine, como é que está lá na sua casa? Na verdade, eu tenho me treinado a sempre estar ligando o homem interior de manhã, né? De me desligar um pouquinho das outras coisas. No início, a gente estava até falando sobre isso, estava assistindo muito noticiário, muita coisa, ficava antenada com tudo, desde a TV, internet. E a Aline também comentou sobre isso. Não é que a gente precise ficar alienado, não é isso, nem devemos. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo, mas ligar o homem interior é se conectar com Deus, pela manhã, renovar os pensamentos, ouvir alguma coisa que te edifique em termos de palavras, de ler a palavra, de ouvir uma canção, de estar ministrando até ali para o Senhor alguma coisa, abrindo o coração, e isso de uma maneira não regrada e religiosa, que tal hora isso acontece. Se treinar realmente, né, para o nosso dia ser assim, que é o correto no nosso dia a dia, mas nos momentos mais difíceis a gente se apega de uma forma mais intensa. E uma outra coisa, em relação à casa, assim, o dia a dia, eu também não sou uma exímia cozinheira, mas eu me arrisco a fazer umas coisas, isso é verdade. Eu não e dá vou certo. entrar nesse assunto, tá? Já vou avisar que essa parte de cozinha não vou comentar não com vocês. Os moradores lá da casa dizem que funciona e dá certo. Mas essa coisa de preparar a mesa, que eu gosto muito, de estar sempre fazendo uma mesa especial e colocar algumas coisinhas e tornar o dia mais leve. Porque eu também tenho isso da agitação, de que tem que estar tudo certo, muito arrumado. Não digo nem em relação só às coisas externas, as coisas têm que ser controladas do nosso jeito, a Márcia falou isso. Então, trazer essa leveza, isso é um treinamento que eu estou com você aprendendo, para a gente poder tornar também um ambiente mais gostoso. E uma última coisa, tem várias, né, mas acho que as mais importantes em relação... Eu lembrei da aula da EBD online que está acontecendo sobre o poder das palavras. Me policiada em relação a isso, o que sai da minha boca.
Porque um coração grato, se você tem um coração grato, com certeza a palavra de gratidão vai vir na sua boca, mas a gente sabe que tem um efeito também ao contrário, que aquilo que eu declaro e falo também vai estar enchendo o meu coração. E essa semana, sexta-feira, minha filha fez aniversário e foi Quantos tudo em anos casa. ela fez? Fez 19 anos. E a gente fez festa, colocamos um telão na parede, música, até bolo, preparando só para nós 4 mesmo. E eu estava muito feliz, com uma alegria, assim, muito, assim, percebendo algo vindo de Deus, muito bom. E eu gosto de declarar essas coisas, é uma coisa que eu já tenho um hábito mesmo. E eu falei, eu estou muito feliz, Deus é muito bom, eu vejo Deus no detalhe, na simplicidade. E, assim, passou a sexta-feira, no sábado a minha filha falou para mim, mãe, eu estou tão feliz, mas assim, uma felicidade que... Então, assim, é algo inexplicável. A gente influencia pelo exemplo, eu acho que de alguma forma eu influenciei ela, mas acredito em algo muito verdadeiro também. A gente tem procurado valorizar as pequenas coisas. Isso gera um hábito que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, só que agora isso está mais latente. É isso, você está aqui na mesa... O que temos é isso, pode ser muito bom, a gente pode rir, pode ver um filme e fazer aquele momento agradável. E com Deus tem todo um quê especial, né? A gente falou sobre isso no louvor, né? De convidar Jesus a fazer parte da mesa, de ceiar com a gente. Com a presença de Cristo, tudo se torna tão diferente, o fardo se torna mais leve, e a nossa vida passa a ter todo um sabor, uma cor, um cheiro, se é que eu posso dizer que tem vida com cheiro e sabor, mas algo bem diferente. E a gente percebe que o ambiente está bem propício para a ansiedade. A Márcia falou sobre isso, né? Que a ansiedade é gerada por aquilo que eu não posso controlar e a gente não está podendo controlar quase nada. Então, se a gente puder fazer a nossa parte com esses pequenos detalhes, eu acho que já faz uma grande diferença. E você, Aline? Não, eu acho assim, eu acho que tem um pouquinho de cada uma, né? Mas uma coisa que eu tenho tentado fazer é manter assim, talvez um pouquinho da minha rotina, né? O Rodrigo está até me brincando comigo, porque de manhã eu acordo, aí eu passo minha maquiagem, porque é isso que eu faço para ir para o trabalho, né? Coloco uma roupa assim. Às vezes, confesso que às vezes eu boto assim uma bermuda, uma blusa daqui assim para bonitinha. cima, né? Mas assim, o fato da gente ter esse movimento também de tentar manter uma rotina, isso te ajuda também, né? Eu até vi um especialista essa semana falando sobre isso, né? Alertando e orientando as pessoas, não fique de pijama o dia todo. Fica de pijama né? até 4 da tarde, né? Essas Tentando coisas. assim. Então eu tenho buscado assim, pelo menos tentar manter uma rotina mínima, né? Até porque eu também faço reuniões e tal, então tem que estar, né, arrumadinho, não posso estar de qualquer jeito. Mas, assim, a gente tentar manter uma rotina. E é isso, né? Buscar fazer coisas também que te dão prazer. Né? Não só as obrigações, as coisas que tem, né, que a gente já tem que fazer mesmo no dia a dia, os afazeres da casa, a questão do trabalho. Eu estou trabalhando muito, né? Porque a gente está, né, tendo que reestruturar tudo, né, online, é muito difícil, desafiador, mas assim, eu tenho buscado também tirar um tempo, né, para assistir uma série. A gente lá em casa, a gente começou a assistir uma série juntos, né, coisa que a gente nunca tinha feito, assim, já tinha eu com o Rodrigo, mas nós 4, né, então fazer coisas que dão prazer, né, que também são importantes, né, eu acho que é... Gente, entrou um pássaro aqui na igreja. A gente vai parar agora. Sem condição. Eu também estou com um pouco de Sem condição, com um pombo aqui dentro, gente. Ai, meu Deus. Bom, se ele ficar ali quietinho, tá tudo bem. Fica aí. Fica quietinho, pai. fica quietinho. Vamos orar para ele ficar lá. Ai, o público diferente, né, gente? É isso aí. A gente está falando, né, de se adaptar em todas as situações. Olha aí. Vamos continuar falando aqui como se não tivesse um pombo ali, parado ali na frente, né? Tudo bem. Queria dedicar esse momento para a Pet Rose. Lembrei dela agora, que tem pavor de pombos. Sei de algumas outras pessoas também que têm medo, mas lembrei primeiro da Pet. Um beijo, tá, Pet? Depois eu vou te tirar uma foto ali para te mostrar. Bom, e assim, o que eu tenho feito também lá em casa, assim, eu acho que eu passei por várias fases, sabe, do confinamento. Primeira, segunda semana,
fiquei muito mal, fiquei triste mesmo, fiquei pensando assim, poxa, já estava tudo certo para começar a fazer isso, estava retornando ao meu trabalho com, assim, né? Não, agora eu vou fazer essa divulgação assim, assado e tal. E, de repente, tudo parou, né? Assim, parou, para tudo, cada um fica na sua casa, não pode mais isso, não pode aquilo. Então, assim, eu tive meus momentos, o início, assim, eu estava bem para baixo, triste, ficava pensando assim, o que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? Que eu tenho um pouco, acho que eu posso falar muito, acho, né? Assim, essa coisa de saber o que vai acontecer depois. Como é que eu vou fazer essa semana, esse mês? Como é que está planejado? Eu diminuí um pouco essa ansiedade depois que eu passei pelo tratamento de câncer, porque ali também é um momento que você não tem muito controle sobre as coisas, né? Você está na mão de Deus e dos médicos em algum nível e do tratamento, né? Você vai para onde falarem, agora você tem que fazer isso, tá bom? Vou lá e faz, né? Você não tem um controle assim de, não, eu vou terminar o tratamento aqui, aí vou fazer isso. Não tem como a gente planejar muito assim. Então, já aprendi um pouco a diminuir essa ansiedade de saber como é que vai ser o meu daqui a pouco, o amanhã. Mas, durante esses dias, isso voltou um pouco, mas já bem mais controlado. E, de umas semanas para cá, tenho percebido, assim, já bem mais equilibrada, adaptada mesmo a essa nova realidade, de tipo, eu vou atender online, estou fazendo atendimentos online, não tem sido a mesma coisa, né? Mas não está sendo a mesma coisa para ninguém, né, gente? Nada está como antes, né? Muito difícil a pessoa estar mantendo a rotina dela. E a gente, lá em casa, a gente gosta muito de estar junto, a gente assiste filme junto, a gente assiste série. Série é um pouquinho mais difícil, mas agora, nesse tempo, a gente está conseguindo assistir os 4. E essa questão da escola, né? Assim, tem horas que está o Davi num computador, a Rebeca no outro, eu estou no iPad e o André está precisando estar num outro computador e todo mundo precisando de silêncio e concentração e privacidade. Então, assim, até essa configuração de casa mesmo, né? A gente tem que arrumar agora diferente. Tem que arrumar um ambiente aqui para acontecer isso. O outro ambiente é para não sei o quê. Então, assim, está tudo mudando, né? Tudo foi mudado, tudo foi mexido. E a gente está fazendo assim o melhor que a gente pode. Eu acho muito importante você ter também alguma atividade física, nem que seja uma caminhada mesmo. Eu tenho procurado fazer sempre, assim, não todo dia, porque eu não consigo, mas 3 vezes por semana eu tô conseguindo andar de bicicleta ao ar livre, alguma coisa assim, para sair um pouco daquela coisa, né, de ficar dentro de casa, porque eu acho que é importante a gente tomar conta da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, né, e da nossa saúde espiritual, principalmente. E tenho colocado muita música de louvor. É isso que eu estou vivendo mais assim. E é engraçado que eu não moro num condomínio, né? Que os condomínios aí estão super animados, né? Sempre de vez em quando tem alguém cantando na varanda. Lá no nosso seria meio esquisito se alguém ficasse cantando. Prédio muito pequeno, né? E os vizinhos também acho que não iam nem ligar, nem aparecer para ver do outro prédio. Mas, enfim, quando eu ouço outras músicas, assim, nada a ver, aí que eu me lembro, assim, não, vou botar um louvor aqui, vai ficar melhor. O ambiente vai ficar melhor, né? Então, assim, eu tenho buscado essas coisas e essa flexibilidade também, né? Tem que fazer dever, tá? Pode esperar, pode ser daqui a pouco. As escolas realmente, né, estão mandando muito trabalho, né? Eles também estão se adaptando, né? Não vou falar mal, não, tá? Desculpa. Vou falar mal, não. Mas, né, eu entendo também que está todo mundo aprendendo enquanto está vivendo, né? A gente está vivendo o momento
e aprendendo com ele. Cada semana, eu falo assim, cada semana o governador fala uma coisa, né? Essa semana a gente vai fazer isso. Essa semana vai ser assim. Então, se a gente não tem a nossa confiança, né, a segurança em Deus, eu acho que fica muito mais complicado. Muito mais complicado. Se você não tem um relacionamento bom, né, com Deus, de tranquilidade e a segurança que Ele traz, né, que a pessoa que não muda nunca, ela traz a segurança completa, perfeita, né? Você sabe que Ele é o mesmo de antes, Ele já te livrou antes de outras coisas, Ele vai te livrar de novo, né? Se você passou por dificuldades antes, você vai passar por essa de novo e vai chegar do outro lado bem, né? Vai passar por essa tempestade, por esse deserto, como a gente gosta, né, de usar essas metáforas na igreja, né? Por causa da Bíblia mesmo, né? O povo passou pelo deserto, mas passou, não, né? Passou muito tempo, passou, mas tem toda uma história ali, né? E às vezes a gente está passando por um período difícil, pelo deserto, pela tempestade, mas a gente vai chegar do outro lado, né? Porque Deus é a nossa segurança, né? Se você tem Jesus ali como a base, fica mais fácil, fica bem mais fácil, né? Eu acho, Rafa, assim, a gente está tendo uma oportunidade muito grande, né, de desenvolver a nossa resiliência, né? Que é essa capacidade de permanecer firme diante dos desafios, né? Eu sei que ninguém aqui é 100% resiliente, né? Óbvio que não. Há momentos em que mas eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito grande nesse momento, né, de realmente fortalecer, né, os músculos espirituais, emocionais, né, para que a gente possa estar mais firme diante dos desafios. E como você estava falando, né, nós temos, né, uma maneira diferente de viver, talvez das pessoas desse mundo. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente também pode ser alguém, a gente estava até falando sobre isso, alguém que pode ajudar outras pessoas. Né? Isso também é muito importante, né? E nos ajuda a realmente ficar bem e desenvolver a nossa resiliência, né? Nos aproximarmos mais de Deus quando a gente também ajuda outras pessoas. Né? Talvez escolha uma pessoa próxima, né, a você, que você sabe que está vivendo um momento, né, mais desafiador. Eu tenho buscado fazer isso. Né? Já identifiquei ali dentro, né, no meu círculo, né, de amizades e pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei que estão sofrendo mais nesse momento, tenho buscado, né, fazer um contato telefônico, procurar essas pessoas. Eu acho que é esse momento, né? Quando a gente ajuda o outro, a gente se sente muito bem também. Exato. Eu queria só falar uma coisinha, seria até para os jovens, né? Eu tenho 2 filhos jovens, né? O Davi tem 22 e a Miriam 19, e assim os jovens também ficaram com a vida muito parada. Eu vejo lá em casa, né? O Davi tem a faculdade, Miriam também, e muitas faculdades, assim, principalmente se é federal, estadual, não adotaram o modelo EAD. Somente as faculdades que já tinham, né, esse formato, e ainda assim alguns cursos que não tinham, eles optaram por manter da mesma forma, e estágio e tantas coisas. E eu fico pensando, nós estamos numa outra faixa etária, lógico que a nossa rotina também mudou, mas eu tenho também minha casa, as coisas, a gente divide tarefas, mas ainda assim o jovem se sente meio que, sabe, e agora? Então eu queria... Tem algum jovem aqui ouvindo, acho muito importante você também procurar uma nova forma de trabalhar alguma coisa na sua vida, de fazer algo que te dê prazer, de repente um curso online, alguma coisa até dentro de casa que você possa estar fazendo. Não chega no nível de uma louça, pode até ser, tá? Porque de repente... Aleluia, gente. Acho que essa... É o momento, né, de todo mundo botar a mão na massa. Não, eu estou partindo do princípio que eles já lavam, entendeu? Amém, amém. Eles continuarão lavando, só isso. Mas fazer alguma coisa, e principalmente ocupar sua mente também com as coisas de Deus, né? Se aproximar mais, buscar a presença de Deus, se conectar, porque os jovens ficam muito mais conectados, né? Com internet, com celular direto, mas nessa hora eu também percebo que eles também estão muito soltos. É um momento delicado, né, para o jovem. E eu fico pensando assim, em relação até à volta dos estudos, está uma coisa assim bem...
A gente não tem a mínima ideia de quando vai voltar. Então, é um conselho, se é que eu posso dizer conselho, né? Que você possa ocupar sua mente com as coisas de Deus, procurar um curso online, alguma atividade, se envolver até nas atividades da sua casa, que de repente você está à margem, achando, não, minha mãe que cuida, o meu pai que cuida, eles estão se resolvendo lá. E os pais trazerem esse jovem para dentro, né, o tempo todo, porque às vezes você pode estar na mesma casa, mas não se sentir dentro. Acontece isso. Então, é bom a gente estar atento aos jovens e aos adolescentes também. E o que você está falando agora, eu não sei, me veio à mente, assim, falar de namoros, né, relacionamentos também. Eu acho que a gente está vivendo um momento ideal para você realmente poder analisar o relacionamento que você está vivendo. Que ele pode ser ruim, né? E você, de repente, antes, estava empurrando com a barriga, ou estava achando assim que, não, daqui a pouco melhora, daqui a pouco passa. Eu acho que não tem momento melhor do que esse, que está todo mundo assim, meio que dando um tempo, né? Sendo obrigado a dar um tempo. Então, aproveite esse momento para analisar o relacionamento que você está, se realmente vale a pena, porque nesses momentos de crise, eu acho que as nossas prioridades mudam também. Você começa a encarar e ver o que realmente é importante, né? O que realmente é importante num relacionamento, né? É eu amar e ser amado, me sentir também cuidado, né? Me sentir amado. Então, se você está num relacionamento mais ou menos e estava esperando uma oportunidade, eu acho que agora é um momento bom. Sem querer te atrapalhar, só para você que chegou agora, abrindo um parênteses, está falando sobre namoro, né? Porque se alguém agora vai falar, ué... Estou falando de namoro, tá, porque gente? Porque a gente sabe que tem casamentos namoros também... de jovens. Jovens e alguns adolescentes, né? E porque a gente tem visto também alguns casais entrando em crise, né? Algumas famílias, justamente por estarem passando mais tempo juntos, né? As coisas, né? As coisas ruins estão aparecendo mais, né? Não é que elas não estivessem ali, como a gente já falou. Elas já estavam, simplesmente elas agora estão vindo à luz, realmente, né? As crises, as dificuldades de cada casal. Então, assim, é um momento ideal para rever. Eu acho que todos os relacionamentos estão sendo postos à prova, né? Relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, de namorado, de casal, né? Relacionamento com Deus, claro, porque esse é o momento da gente colocar a nossa fé em ação, né? A fé até prática, os né? Sozinhos e solteiros, que a gente falou muito, relacionamento consigo mesmo. Claro. Porque você se relaciona com Deus, com as pessoas, mas tem você. De você realmente discernir sua própria alma, saber que pensamentos você tem tido a respeito de você. Sim, porque, de repente, você olha uns modelos de família. Eu vi alguém postando sobre isso. Eu até entendi o que essa pessoa quis dizer. Mas ela colocou assim, não está todo mundo no mesmo barco, não. Meu barco é bem diferente do seu. O seu barco tem isso. Como se fosse assim, você tem seu esposo, sua esposa, meu barco eu estou sozinho. E aí o sentido foi esse. Eu acho que é importante você aprender a se relacionar consigo mesmo e entender que, já que você até acredita que os barcos são diferentes, que Jesus esteja no seu barco. Que aí vai fazer toda a diferença. Né? E eu acho, Rafa, assim, uma coisa que eu tenho percebido, né, que como a gente está vivendo um momento assim de fragilidade, a gente não pode deixar de perceber e estar alerta, né, para também as tentativas, né, do inimigo, né, do nosso inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família, né? A gente tem visto isso acontecer. Então, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, né, ligar o nosso alerta, né, e quando perceber, né, alguma coisa que... A gente sabe, né, gente? A gente tem o Espírito Santo está dentro da gente, e quando a gente percebe alguma coisa que não foi legal, a gente ter essa sensibilidade, né, para perceber e repreender mesmo. E a gente
tem que se levantar em oração dentro da nossa casa, repreendendo esses espíritos que estão tentando, né, colocar discórdia e confusão, né, dentro da nossa casa, frieza, né, porque nossa família é de Deus, né, nossa família, a nossa casa, né, ela é talvez, né, depois do nosso relacionamento com Deus, é aquilo que é mais precioso para Deus, é a nossa família, né? Então que a gente, até como igreja, a gente possa sair dessa situação com as nossas famílias fortalecidas, né? Amém. Então a gente está alerta também para isso, né? E para a gente ir encerrando, né? O último tópico assim que a gente conversou um pouquinho é como é que eu posso fazer para melhorar, né, a minha situação. Como é que eu posso ajudar outras pessoas? Porque às vezes a gente acha assim, eu não estou conseguindo cuidar nem de mim, como é que eu vou ajudar os outros? Muitas vezes, você ajudando os outros, você fica bem. Muitas vezes não, todas as vezes. Né? Todas as vezes que você percebe que você foi bênção na vida de outra pessoa, seja coisas pequenas às vezes, né? Eu acho que assim você acaba, como a Márcia tinha falado lá dentro, né? Você tira o foco do seu problema, é só eu que estou sofrendo, tadinho de mim e tal. Mas quando eu olho para o meu vizinho que está precisando de repente um oi, eu chegar lá e falar assim, olha, lembrei de você hoje na minha oração, né? Lembrei de orar por vocês hoje, ou deixar um bilhetinho por baixo da porta do vizinho. Estou orando por vocês. Quando isso tudo acabar, a gente vai fazer um churrasco, alguma coisa assim, né? Eu acho que você passar para o outro um carinho, mesmo que você também esteja mal, aquilo te melhora muito, né? A gente ouve isso, né? Nós que somos esposas de pastores, né? Quantas vezes eu já ouvi, eu acho que vocês devem ter ouvido também assim, que eles estão em situações difíceis, às vezes, e pensam assim, meu Deus, o que eu tenho para passar para as pessoas, né? E Deus usa a pessoa, né? Assim, porque a gente sabe que não é a gente, né, gente? É Deus que usa a gente. A gente é só o canal, né? Quando a gente encontra casos de vitimização, a gente entende que a gente pode ajudar de uma forma. Ontem mesmo eu estava em casa e eu tive um dia muito atarefado, a gente teve uma reunião, né, que terminou um pouco tarde, enfim. E aí eu comecei a mandar mensagens para várias pessoas. Nossa, o retorno que eu tive por causa de uma mensagem. Oi, como é que vocês estão? Estamos orando. Tá. Olha, o retorno foi tão grande, quer dizer, uma palavra, às vezes, uma mensagem que você mande, já faz uma diferença na vida daquela pessoa, que às vezes está se sentindo tão sozinha, às vezes está se sentindo totalmente ali, né, sem perspectiva alguma, e não, ela se preocupou comigo. Ai, que bom que você mandou mensagem, muito obrigada, eu estava precisando. Então, às vezes, uma coisa tão simples, um gesto simples que você possa ter para com o outro, vai fazer com que você desfoque daquilo que você está vivendo e passe a encontrar até prazer, né, no auxílio para aquelas pessoas que estão tão precisando assim de uma palavra, de uma presença, né, que seja virtual, mas de alguma coisa que possa ter um retorno, né, do próximo. Eu estava compartilhando com vocês, né, que logo, acho que mais para o início mesmo, né, que começou a quarentena, eu recebi na minha porta, na minha casa, uma bolsa com vários produtos de padaria. Uma amiga minha, amiga nossa, assim, amiga mais antiga da gente, de Bom Sucesso, é que a gente nem tem assim muito contato mais com ela, tem de vez em quando. Ela passou no nosso prédio e deixou lá uma bolsa com pães, com pão doce, bolinho, de não sei o quê. Gente, eu achei aquilo ali fantástico. Eu fiquei assim, eu queria ser assim, gente. Mas a gente aprende também, né, com as pessoas. Lá na CBN, eles estão divulgando vários áudios, né, de ouvintes. Eles pedem, né, para que os ouvintes mandem experiências que eles têm tido agora nessa quarentena em relação ao outro e tudo mais. Tem muito compartilhamento bacana, e um deles que me chamou a atenção foi esse, que
um senhor fez uns muffins em casa. Ele já fazia assim para consumo mesmo, só ali para a família, e ele decidiu fazer um para cada morador. E ele inclusive falou que o prédio é grande e fez para cada um e entregou lá com um bilhetinho, e que aquilo ali realmente causou uma revolução. Não foi nenhum objetivo dele assim ele só queria compartilhar um pouquinho de carinho e amor, e acho que é uma forma da gente estar fazendo. Eu tenho tido experiência em relação a mensagens assim, tem muitos amigos de pessoas assim que eu amo demais, e acaba que ao longo da vida eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que falar com o ciclano, e até na igreja, né? Você lembra do nome da pessoa, mas não consegue chegar, e acaba que não. E durante esse tempo realmente eu tenho podido mandar algumas mensagens, tenho tido feedback, e às vezes a gente se surpreende que a pessoa está numa situação muito delicada, além daquilo que a gente imaginava, né? Desse momento de pandemia, e a gente se coloca ali. E o inverso também pode acontecer. Não, isso né? eu ia falar. A Rafa falou sobre como vocês receberam, né? Essa semana também eu e o Rodrigo vivemos uma experiência interessante, porque um casal amigo nosso, que a gente já não via há algum tempo, e a gente foi muito amigo, né? Um tempo atrás, alguns anos atrás, e a gente estava meio que tinha perdido um pouco o contato, né? E eu estava em casa e essa minha amiga me ligou e falou: olha, Nini, eu tive um sonho com vocês e o Espírito Santo me incomodou para ligar para você, e a gente começou a conversar, e aí eu contei para ela como é que a gente estava. Ela: olha, a gente está em oração. Gente, como foi bom aquele momento, né? Como são coisas simples, né? E eu percebi ali um cuidado de Deus com a nossa vida, né? Com a nossa família, e eu creio, né, que a gente pode ser também esse instrumento de Deus para a vida, né? A gente vai tocar a vida de outras pessoas, né? Se a gente se dispuser, né, a ser uma bênção na vida de alguém, né? Como eu ouvi, né, uma entrevista, a cantora falando assim que agora é um momento que todo mundo pode ser o super-herói de alguém, né? Então, assim, você procure a sua volta, sempre tem alguém precisando de alguma coisa, ou de uma palavra, ou de algo material mesmo, mas um carinho, eu acho que todo mundo está precisando nesse momento, né? Algo que assim faz a outra pessoa pensar: poxa, ela lembrou de mim. Então, assim, quando a gente ajuda o outro, a gente é que fica bem. Quando a gente abençoa o outro, a gente que é abençoado, né? Então, assim, que a gente possa encarar esse momento também como uma oportunidade de ser o super-herói dos idosos. Eu vou fazer as compras dos idosos para eles não ficarem indo no mercado, né? Assim, que você seja essa pessoa, né? Se coloque à disposição para que Deus possa te usar. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu queria só lembrar um fato importantíssimo, né? A mente mente. Então, questione os pensamentos que cheguem até você. Questione tudo aquilo que vem, porque os pensamentos são decorrentes de tudo aquilo que você está vendo, de tudo aquilo que você está ouvindo. Então, questione mesmo a sua mente, porque ela mente. Né? E aí a gente precisa renovar, conforme Paulo fala em Romanos 12:2, né? Transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, né? Não se amolde a esse mundo, mas para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Isso aí. Lembrar que depois da tempestade sempre vem, né, a bonança. A gente canta essa frase e essa ideia em várias músicas, né, de que depois da tempestade a gente sabe que vem um tempo de descanso, né, de bonança. Então, realmente, lembrar disso vai fazer toda a diferença, né? Seria importante quem está ouvindo saber que a gente se identifica com você, e a gente espera que você se identifique com a gente também, porque talvez, mesmo a gente tentando trazer também um pouco da nossa realidade, talvez algumas pessoas pensem: tudo bem, foi incrível esse bate-papo, mas ainda assim eu estou ansioso e na minha vida tudo é diferente. Pensa que nisso que a Márcia falou, né, da renovação dos pensamentos, e que Deus nos chama para sermos amigos dele, e que você venha andar com Deus. Nós, quando tomamos essa decisão, isso fez total diferença na nossa vida, e em nenhuma hora nos tornou super-heroínas, nem muito pelo contrário, pessoas cheias de defeitos ainda, mas que
estão se aperfeiçoando em Deus a cada dia. Então, convida Jesus na sua casa e conta com a gente também. Isso é importante. Eu lembrei também, quando a Márcia estava falando, uma palavra que tem falado muito forte no meu coração essa semana. Isso tem falado forte mesmo. É a questão que a fé, ela não é você andar no escuro, né? Então, a gente está vivendo num momento de muita incerteza e quantas vezes a gente olha assim, poxa, mas o que será logo ali na frente? Então, esse é o momento da gente andar em fé. E fé é certeza. Certeza em tudo aquilo que está exposto na palavra. Por isso que Deus deixou a palavra dele aqui para nós. Então, que a cada dia a mente mente, né? Mas a nossa mente pode ser renovada através da palavra de Deus. Então, que nesse tempo a gente possa realmente renovar a nossa mente nessa palavra, que é a verdade, que é a luz nesse tempo. E a gente vai andar não no escuro, de não saber o que vai ser ali na frente, mas é na certeza de saber que Deus está conosco e tudo que está ali na palavra dele, ele é fiel em cumprir. Temos várias promessas, não temas, né? Tanta coisa maravilhosa que nós temos, e o principal, que ele está conosco todos os dias, e nós temos essa filiação maravilhosa. Amém. E todos os direitos de um filho de Deus. Amém, amém. Então, eu queria pedir, Priscila, se você podia orar para a gente, orar pelas famílias, né, que estão passando, de repente, ainda estão, né, em momentos difíceis. Eu acho que todo mundo está passando alguma dificuldade nesse momento, né? Se você pudesse orar pelas famílias, né, que estão assistindo a gente, pelas casas das pessoas. Amém? Amém. Ô Senhor, obrigada, Pai, por esse momento aqui. Muito obrigada, porque onde quer que estejamos, Senhor, nós podemos estar com o mesmo Espírito e juntos, Pai, sabemos que a Tua presença está conosco em todos os tempos, Senhor. E nesse momento eu quero apresentar a cada casa que está assistindo essa live, Pai, onde quer que isso venha chegar, Pai, eu quero declarar a Tua bênção sobre as famílias. Senhor, nós sabemos que está exposto na Tua palavra que em Abraão, lá atrás, foram abençoadas todas as famílias da terra. Então nós temos bênçãos sobre as nossas casas, Senhor, e nós declaramos a cura de relacionamentos, Senhor. Nós queremos declarar a Tua cura física sobre cada vida, Senhor. Ô Jesus, os casais, Senhor, o relacionamento de mãe e filha, pais com filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que talvez nesse momento estão nos acompanhando, mas estão sozinhos. Talvez um viúvo, uma viúva, uma pessoa que é solteira e nesse momento tem declarado como é difícil viver, que ela possa saber que como a Tua palavra diz, que Tu fazes com que o solitário habite em família. Senhor, nós temos a Tua presença, e a Tua presença é o diferencial para vivermos nesse tempo uma vida cheia de milagres, Senhor. Pai, nós queremos declarar que não vamos viver por vista. Se até aqui, Pai, muitas vezes a nossa vista tem estado turva por tanta coisa que a gente tem ouvido, Senhor. Como será o futuro? Como será o futuro da nossa nação? Senhor, nós cremos e declaramos aqui que o nosso futuro é certo em Ti, Pai. Então, em o nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada vida, cada família, sobre as nossas casas também, a Tua bênção, Senhor. E vamos viver, Senhor, um tempo de milagres, um tempo de provisão, um tempo de cura, como nunca vivemos aqui na nossa nação, Pai. Eu creio nisso, Pai. E desde já, Senhor, nós Te damos toda a honra e toda a glória por esse momento maravilhoso. Em o nome de Jesus, recebe, Pai. Amém. 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 Obrigada, Deus. Obrigada, Priscila, pela oração. Obrigada a vocês por terem vindo aqui, né? Eu sei que foi um sacrifício, né, gente? Sair de casa, se arrumar. Ai, gente, olha, foi bom. Foi muito bom, né? Queria dizer para vocês que o pombo ainda está ali, tá, gente? Está quietinho, mas ele está ali. Ele assistiu todo o culto. Jesus nos abençoou, amiga. Deixou ele quieto, né? Deixou. Eu tenho certeza que houve um mover do Espírito Santo. Então, eu queria agradecer a você que assistiu e você que é aqui da nossa igreja. A gente também está com muita saudade de vocês. Queríamos estar com esse auditório aqui cheio, né? Mas esse dia vai chegar logo. Estamos pedindo a Deus, né, que abrevie esses dias, né? E que todos fiquem bem. Bom, gente,
Então, boa semana para vocês. Durante a semana a gente tem várias programações aí online. Não fique sem assistir, não fica sozinho. E esteja sempre entrando em contato aqui com o pessoal aqui. Se você faz parte de um PG, não deixa de participar do seu PG, mesmo que seja online. Não deixa de participar, que é legal, é importante você estar ali também naquela comunhão, mesmo à distância com as outras pessoas. E a gente se vê domingo que vem, tá bom, gente? Obrigada. Beijo, bom domingo.